Olá, meus amores, bora prosear um bocadinho? Uma questão simples hoje. Todo mundo reclama que, principalmente nas grandes cidades, como por exemplo São Paulo, que a vida é corrida, que as pessoas vivem umas atropelando as outras, que é aquela verdadeira confusão, para não dizer outra coisa. Muita gente nas ruas, no metrô, no transporte público, e o caos vai se, instalando ali. Só que com pequenas atitudes, a gente pode mudar muita coisa. Coisas muito simples, que acaba atrapalhando, atrasando a pessoa, individualmente, atrasando as outras que estão no entorno, atrasando até mesmo o próprio transporte, como por exemplo, metrô, por alguma ali o abrir e fechar porta, por exemplo. E muitas vezes são coisas simples, bobas, corriqueiras e que não devem ser levados a sério, ou melhor, tão simples que não deveriam ser levados a sério. Só que a gente sabe que as pessoas estão vivendo de uma maneira altamente estressante. Literalmente é um nada que vira gota d'água e a pessoa explode. Muitas vezes você olha e você fala, nossa, mas precisava disso tudo, né? Ou, para que isso? Mas a gente não sabe exatamente o que a outra pessoa está passando. De repente ela já está assim num mar de dificuldades, num mar de preocupação, num mar de desalento, e que realmente uma coisinha de nada é a gota d'água, era o que faltava para ela explodir. E quando a gente olha dessa maneira, a gente vê que diante dessas multidões é quase como uma panela de pressão. É quase como um vulcão prestes a entrar em erupção. A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Teve um mau dia no trabalho, perdeu o emprego, um filho doente, um luto em família, está com alguma dor física, inclusive, emocional, um divórcio, uma traição, uma crise financeira e tantas outras questões. Então, a gente não dá para saber. Nós podemos saber o que acontece com a gente e que ainda assim, muitas vezes, a gente não sabe nem como resolver o que acontece com a gente. Quiçá o que a gente nem sabe que acontece com o outro, e ainda se soubermos ou se soubéssemos, não poderíamos fazer nada, porque a nós não foi pedido ajuda, sequer conselho. Simplesmente estamos no mesmo lugar, mas não fazemos parte daquela situação. Seja num ambiente de trabalho, numa condução, num transporte, até mesmo num local de lazer. Porque o estresse ou essa situação toda que eu estou colocando aqui, nem sempre está ligada a lugares negativos. Quantas vezes a gente já não viu, ou até de repente já aconteceu com alguém aí que está assistindo, que estava ali no momento que era para ser tudo de bom. Num momento e num lugar de férias, de descontração, de um ambiente lúdico,
e de repente a pessoa, né, no entretenimento, e de repente a pessoa surta. Então a gente precisa ver que, e de repente há gatilhos. E, enfim, daria para falar 1000 coisas aqui. A gente não sabe quais são os gatilhos que podem surgir, né? Nem da gente para o outro, nem do outro para conosco. Às vezes é um pisão no pé, é o choro de uma criança, é um olhar que a gente acha que tá me olhando, tá me encarando, tá olhando feio por quê? Quantas confusões a gente já não viu com a pessoa que fala, tá olhando o quê? E a outra pessoa olha, sabe, um olha, outro olha, e de repente aquela pessoa que perguntou, tá olhando o quê? Olha para aquela pessoa que ela achou que estava olhando para ela e olhando feio. E aí um olha para a cara do outro, ela fala, é com você mesmo, tá disfarçando agora por quê, né? E chama mesmo para briga. E aquela pessoa sequer, né, a outra, sequer estava olhando para aquela pessoa que acha que estava sendo observada. Então, existe um universo de situações. Quantas confusões a gente já não viu aí, principalmente, né, por conta das redes sociais ou pelas redes sociais, que depois, e porque hoje tudo é filmado, né, filmaram, vem aquele pedacinho de um vídeo e depois passa um furacão e depois vem a outra parte e diz, mas não foi isso que aconteceu. E quando a gente só acompanha uma parte, você toma partido. Aliás, o erro está aí, né? Tomar partido a partir de um único lado, de uma única versão. E ainda vamos supor, tinha que fazer isso mesmo. Aí daqui a pouco surge, aparece, brota a outra versão e você fala, agora eu já preciso pensar. Aquilo que eu tinha 110% de certeza que estava certo, agora eu já não tenho mais essa certeza aqui. Mas também não tenho essa certeza aqui. Peraí, deixa eu pensar. Vamos colocar na balança aqui e vamos pensar. E muitas vezes, aquele 110% que você tinha de certeza aqui, quando você ouve, né, acompanha ali a outra versão, surge a outra versão, você fala, não, realmente, diante desta fala, dessa situação, desse cenário, não era para tudo isso. Ou foi desproporcional. Então, não dá para tomar partido quando a gente só tem um lado da história, quando a gente só tem uma versão dos fatos. Eu falo sempre que toda história, toda situação tem 3 lados: o meu, o seu e o fato em si. Em alguns momentos, o fato, a gente fala a verdade em si, a verdade real. E não a verdade de cada uma das partes, a verdade interpretada. Isso não quer dizer que a verdade interpretada, ela não seja real. Ela só não é, muitas vezes, de acordo com aquele fato em específico. Então, é muito complexo essa realidade, esse cenário que vivemos hoje e que está escalando, né? De intolerância, de impaciência, de tudo. Como mudar? Eu acabei de fazer uma live com a jornalista Lúcia Zanelli, falando sobre algumas questões que me remeteu a isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, paciência. Claro que
nem todo mundo tem toda a paciência do mundo. E paciência, cada um tem um nível de paciência, tem um grau de paciência. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que é estourado, tem gente que é explosivo, tem gente que parece que passou 10 vezes na fila da paciência. E a vida é assim. Fato é que a gente não consegue saber o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa, principalmente, o que a outra pessoa está sentindo. Às vezes, a pessoa está com um sorriso nos lábios, ela está fazendo ali, né, aquela frase das tripas coração para não explodir. Mas só ela sabe o que ela está sentindo ou muitas vezes quem está ali no entorno, pessoas mais próximas, você sabe que tá pesado para aquela pessoa, que aquele dia em específico tá sendo um caos. E mesmo assim aquela pessoa se esforça em se manter educada até. Sensata, simpática, mas que a gente sabe, por exemplo, que em muitos casos, essa mesma pessoa que se esforçou ali, sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou num evento, que quando ela chegar em casa, ela vai desmoronar. Ela vai chorar, ela vai desmoronar. Ainda que ela tenha conseguido se manter como uma rocha durante o dia. Hoje, particularmente, eu vi um caso desse. E muitas vezes a gente não pode fazer nada. Nada. Tudo que a gente pode fazer é, às vezes, acolher, e muitas vezes o melhor a fazer é não fazer nada. Muitas vezes você não sabe nem o que dizer. Muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo de fato. Outras vezes você fala, mas eu até queria falar alguma coisa, mas eu não sei o que dizer. Nem todo mundo tem respostas. Cada pessoa, cada indivíduo, como o próprio nome já demonstra, é um indivíduo, é um ser único. A gente pode até imaginar o que a pessoa está sentindo, mas a gente nunca vai ter certeza. Ah, eu sei que tá difícil, tá pesado. Mas pesado quanto? A gente até tenta se colocar no lugar do outro. Às vezes é assim, eu já estive nesse lugar. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que é triste, eu sei que é pesado. Mas eu sou uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. De repente eu tenho uma bagagem maior e eu sei lidar melhor com aquela situação, ainda que quando eu tenha passado, foi pesado. Mas aquela pessoa, de repente, para ela está muito mais pesado, muito mais difícil, porque ela não tem aquela bagagem que eu tenho. Às vezes porque não tem repertório, às vezes porque não tem repertório até mesmo emocional, às vezes porque não tem, às vezes é uma questão cronológica, não tem nem idade para tal. Então, a gente pode imaginar, mas a gente nunca vai saber o que exatamente aquela pessoa está sentindo. Isso quando a gente sabe que está acontecendo alguma coisa e quando a gente sabe o que está acontecendo. Mas em grande parte das vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe nem que está acontecendo algo. E trazendo de volta a questão do transporte público, por exemplo, ou de um lugar qualquer aí, né, com pessoas desconhecidas, enfim, é
é ter paciência, relevância, né? Pensar ali o que está acontecendo, o que pode, porque também se a gente quiser bater de frente com tudo e com todos, não vai dar certo para ninguém. Claro também que eu não vivo no mundo de Alice, nem numa bolha, e eu não estou em hipótese alguma dizendo abaixe a cabeça para todo mundo e diga amém. Não é disso que eu estou falando, porque sangue de barata, alto lá, que não é uma boa. Não, né? Não. Mas uma certa dose, talvez, vai servir como canja de galinha, que não faz mal a ninguém. É melhor a gente aprender a colocar panos quentes a querer apagar fogo com gasolina. É sobre isso. E claro que tudo isso perpassa aí pela educação familiar, educação formal, os livros, a escola, os bancos escolares, e que deve também, né, essa formação dos bancos escolares, elas devem ir para além muro e alcançar o maior número de lugares e pessoas possível. A gente vê cada coisa, cada explosão que a gente nem sequer consegue imaginar como é que chegaram naquilo. E cada vez mais a gente vê umas coisas que você fala, como assim, né? A gente vê na televisão, por exemplo, do nada, pessoas que estão na condição de proteger e são as que mais agridem, de todas as formas. Agridem verbalmente, moralmente, psicologicamente, fisicamente. E são pessoas que estão, muitas vezes, no dever de cuidar, mas que se colocam do outro lado da ponte. E, por falar em ponte, é muito melhor construir pontes. Aliás, é o que está no meu cartão de visitas, né? Prefiro construir pontes a construir muros. Muitas coisas e são muitos recortes e dá para fazer muitos outros diante dessa reflexão. Cada um agora, né, faz os devidos recortes e encaixa na própria vida, nas suas experiências, no seu cotidiano, no seu convívio, né, com as pessoas com quem você convive, sendo inclusive as pessoas desconhecidas. Ainda que pessoas desconhecidas, se a gente tem uma rotina bem regradinha, ainda que sejam pessoas desconhecidas, você vê aquelas pessoas todos os dias. Quando você pega, por exemplo, um ônibus, todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo ponto e no mesmo horário, você vai encontrar as mesmas pessoas todos os dias. Você não conhece, você não sabe o nome, você não sabe para onde vai, você não sabe de onde veio, você não sabe com que trabalha, para onde está indo, você não sabe os horários, você não sabe nada. Mas aquela pessoa já não é uma completa estranha. Então, como é que se constrói vínculos? Como é que a gente constrói elos? Como é que a gente constrói correntes? Uma corrente é feita de elos, né? Vai juntando um elo com outro. Então, é sobre isso. E quando a gente pensa nessa construção e não na desconstrução, a vida fica mais leve. E esse é o objetivo da vida. Vivermos de maneira leve.
tornar a vida leve. E isso cabe a quem? Ao outro? Não, cabe a nós. Cabe a mim, e que cada um tenha essa percepção. Não necessariamente essa que eu estou falando, né? Mas algo nesse sentido de tornar. E aí cada um pode colocar a questão da religião, da espiritualidade, as suas crenças, as suas vivências, as suas experiências, enfim. Mas cada um tem o seu jeito mais leve, mais suave de viver a vida. E ainda que a gente ache que estamos vivendo de maneira singular, não existe isso. A gente vive de maneira coletiva. A gente vive no ambiente plural, né? Então, ninguém é uma ilha. Então, a gente vive de uma maneira plural. Desde quando você vai ao supermercado, à padaria, a um hospital, ao ambiente de trabalho, e por aí vai. Então, pense nisso. Dá para tornar as coisas mais leves. E quando a gente torna as coisas mais leves, o mundo fica leve. Eu não posso mudar o comportamento do outro, a realidade do outro, a vida do outro. Eu posso mudar a minha. Mas eu posso fazer toda essa parte que eu já comentei, de ao menos tentar. Se vamos conseguir, não sabemos, mas ao menos tentar tornar as coisas mais leves, entendendo que o outro pode estar numa situação bastante delicada e, por vezes, inclusive, dolorosa. E se a gente pode melhorar a nossa vida e a vida do outro, por que não? E por que não? Pense nisso. Não leve a vida a ferro e fogo, porque você pode se ferir e você pode se queimar. E isso, nem de longe, é uma atitude inteligente. E eu tenho certeza que você é inteligente o bastante para saber qual o melhor caminho a trilhar. Afinal de contas, uma vida vivida de maneira leve é importante para todo mundo. Se eu fizer a minha parte, cada um fizer a sua, não tem como dar errado. Ou não tem como dar tão errado. Agora, se a gente olhar e falar, eu não quero nem saber, ferre-se, aí vai dar ruim. Sabe por quê? Porque o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa que você. E aí vai desandar tudo. Então, seja a sua melhor versão e leve isso, propague isso, espalhe isso por onde você passar, pelos caminhos que você conseguir passar. São detalhes simples. Sabe como que a gente vai melhorando o mundo? Com coisas tão simples. Um bom dia, uma boa tarde, um oi, como você vai? Um sorriso. Por vezes um abraço. Se você tem mais intimidade, pegar nas mãos, olhar nos olhos. Eu não tô falando com intenção nenhuma, nada de, sabe, de flertar, nada disso. Você pode mudar absurdamente, se não a vida, mas o dia de alguém. Isso é fato, inquestionável. Então, esse é o primeiro ponto. Coisa simples, avisar que quando eu dava aula, quando eu lecionava, uma das matérias que eu lecionava era integração social. E são pequenos detalhes. Eu lecionava para
adolescentes. Mas tem muito adulto que não faz, não tem noção, nunca parou para pensar. Por exemplo, você vai a um restaurante, ao banheiro, né, um toalete de um restaurante, de um bar, de um, sei lá, de uma rede de fast food, e você usou o banheiro, usou o papel, seja de mão, né, de enxugar as mãos, ou papel higiênico, e você usou o último papel que tinha ali. Se você pensar, ufa, ainda bem que tinha. O próximo vai entrar e não vai ter. Se você fosse o próximo e não tivesse avisado a ninguém, ia dar muito, né? A situação ia ser muito ruim para você. Então, pequenos gestos, por exemplo, entrei no banheiro, usei o último papel que tinha. Saia, procure uma pessoa que trabalha ali. Muitas vezes você não encontra a pessoa responsável ali pelo que precisa ser feito. Outro dia eu fui num departamento jurídico, uma instituição aí, usei o banheiro e estava vazando. A descarga não parava. Eu saí, eu estava até meio atrasada, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu avisei o segurança. E aí eu fui para um outro andar, resolver uma outra questão. Depois eu voltei para aquele andar. E quando eu voltei, um tempo depois, o segurança falou assim, passei de novo pelo segurança e ele falou assim para mim: já avisei, já foram lá dar uma olhadinha na descarga. Falei, muito obrigada. Quantas vezes eu vou em alguns lugares, bar, restaurante, enfim, e eu aviso: olha, acabou o papel, acabou o sabonete, tá vazando, tá molhado. Pode ser que alguém, pede para alguém dar passar um rodo, passar um pano ali, porque pode ser que alguém escorregue ali. Quantas coisas simples. Quando a gente vive, eu comecei aqui falando que a gente vive numa cidade grande, São Paulo, por exemplo, eu vivo em São Paulo, todo mundo na correria, todo mundo tá atrasado, estressado, e aí é o começo do fim, né? Só que a gente mesmo não se dá conta que a gente, com essa situação toda, a gente acaba atrapalhando tudo, inclusive a nós mesmos. As pessoas param na frente da porta do elevador, querendo entrar logo porque está atrasado. Mas o elevador está descendo, por exemplo, e você quer subir. O elevador está descendo. Pela lógica, a gente não sabe se vai descer cheio ou vai descer vazio. O que a gente tem que fazer? Ficar nas laterais das portas. Porque se a gente ficar na frente da porta, e tem gente que fica na frente, fica grudada assim na porta, né? Meu amor, quem vai sair não vai conseguir sair. E para que elas saiam do elevador, para que você possa entrar, você precisa sair da frente. O caminho precisa estar, não estar obstruído. A mesma coisa acontece na porta, né, na entrada do metrô, do vagão mesmo, né? Você até tem desenhado ali já, né? Tá pintado ali no chão. Espere nas laterais, não sei exatamente como tá escrito, mas é algo, espere nas laterais para embarcar. Aguarde para embarcar nas laterais. Tá desenhado ali, tá pintado. E no meio está escrito
saída, aguarde sair, alguma coisa assim, desembarque, alguma coisa assim. Isto é, as pessoas precisam sair e elas precisam daquele espaço. E você aguarda na lateral. Quando elas saírem, você entra. Agora, quando você fica aqui na frente, sai aquela multidão normalmente. E você fica ali, desvia para cá e desvia para lá e vai para lá, você atrasa e atrapalha a pessoa que quer sair e você não entra. E muitas vezes, dá lá o sinal sonoro, as portas vão fechar e elas fecham, e as pessoas não conseguiram entrar, porque alguém ficou ali, ou alguém ficou ali empacando, né, atrapalhando, obstruindo a passagem para que as pessoas pudessem sair. Então, isso acontece na porta do elevador, isso acontece na porta do metrô, isso acontece em lugares de shows, de eventos com muita gente. As pessoas que ficam nas portas, né? Seja do metrô, tô falando lá de dentro agora, né? Ou do ônibus. A pessoa não vai descer, mas fica ali na porta, atrapalhando quem vai descer. E aí, já gera aquele estresse, vai descer, motorista, né? Por quê? Porque muitas vezes o motorista nem sabe mais que alguém vai descer, porque já desceu, já tá ali um tempão, e aí, né, a pessoa se estressa, um xinga o outro, e pisa no pé, e empurra. Mas por que mesmo? Porque você ficou na porta. Ah, mas muitas vezes está lotado. E muitas vezes não está. E qual é a justificativa, a explicação para quando não está? Falta de educação? Falta de bom senso? Né? Não tem outra explicação. Então, essas questões. A outra que eu comentava muito com os meus alunos, simples. Seja numa escadaria, né, que tem escada para subir, para descer, ou uma única escada, mas que né, as pessoas descem e sobem. Seja numa calçada, principalmente qualquer situação, mas naquelas que você acaba ficando estressado, você vai para um lado, a pessoa vai para o outro, você vai para um lado, a pessoa vai para o mesmo lado, tentando desviar, e aí fica aquela dança das cadeiras dali. Numa 25 de março, por exemplo. Gente, simples. Ande sempre do seu lado, mantenha o seu lado direito. E o outro mantenha o seu lado direito. Eu estou indo e o outro está vindo. Se eu ficar aqui no meu lado direito, estou no meu lado direito. Se o outro está vindo e também se posicionar ali do seu lado direito, o lado direito dele é para cá, o meu é para cá, não tem como bater, não tem como desviar e os dois, né, darem ali de frente de novo. São questões tão simples. Para subir uma escada, a mesma coisa, suba, mantém do seu lado direito, e o outro desce, mantém do seu lado direito. São questões tão simples, tão óbvias, mas que precisa ser desenhado. E quando a gente toma partido e as pequenas ações, parece lá o nome do programa, né, da Globo, que existe, não sei se ainda tem, pequenas empresas, grandes negócios, é isso. Pequenas ações, grandes resultados. Lembrando que no caso, por exemplo, de avisar que uma torneira, uma descarga está vazando, que o piso está molhado, que acabou o papel, acabou o sabonete, acabou, ou em casa mesmo, né? Avisa, se não é você quem compra,
Ah, eu usei o último pó de café. As últimas colheres de pó de café. Avisa. Porque de repente aquela pessoa que compra, ela não sabe que acabou. E aí quando chegar amanhã, de manhã, ela fala, preciso tomar um café aqui, estou atrasada, vou tomar um café rápido. Coloca lá, né? Pensando num café, aquele coado no coador, né? Coloca água, esquenta, tal. Abre o armário, pega o pote, vazio. Aquela decepção, né? E coisas simples. Então, tudo isso parte do mesmo princípio: comunicação, educação, respeito pelo outro, por nós, porque quando a gente faz pelo outro, estamos fazendo por nós mesmos. Porque eu faço pelo outro, mas se o outro tiver o mesmo pensamento que eu, em algum momento ele vai fazer por mim. Eu posso ser o próximo a utilizar aquele produto ou aquele serviço. Então é sobre isso. Exatamente sobre isso. A vida não tá nada fácil para ninguém, mas dá para melhorar. Se cada um fizer a sua parte, dá para melhorar. E não precisa de grandes feitos. Pode ser pequenas ações, mas que, né, se cada um fizer, o impacto é grande. E todos acabam o benefício é para todos. Então, fica aí a dica, fica aí a forma de... Fica como reflexão. E é isso. Certo, gente? Beijo para vocês. Andem pelo lado direito da calçada. Não fiquem na porta do elevador, na porta do metrô. Não atrapalhem a saída lá do ônibus, na porta do ônibus. Avisem quando o papel higiênico acabar. Tenha pequenas ações. Seja simpático. Um sorriso muda tudo, sabia? Um sorriso muda vidas. Um sorriso abre portas. Um sorriso conquista. Um sorriso atrai. Um sorriso encanta. Um sorriso apaixona. Pense nisso. E aí? Quantas pessoas você tem impactado? Positivamente. Espero, né? Por favor. Por favor, seja uma pessoa do bem, que você vai receber o bem. Simples assim.